Vamos aguardar as pessoas, nós estamos aqui para trazer conhecimento, para trazer informações, para trazer exercícios práticos, para trazer muita luz para vocês. Eu quero recapitular, né, o que foi falado durante essa semana, desse projeto que realmente Deus colocou no meu coração, de trazer informações, trazer conhecimento, dessa visão de como a nossa relação com a comida, ela pode ser influenciada pelas nossas emoções. Oi, Elielke. Oi, Mênia. Oi, gente, que bom ter vocês aqui. Sejam muito bem-vindas, tá? Compartilha aí, dá coraçãozinho, vamos chamar o pessoal para essa live. Eu, né, estou aprendendo isso agora, que tem que ficar pedindo. Gente, dá like, dá coraçãozinho, compartilha. Sim. E a gente vai aprendendo, tá bom? Eu quero dar uma revisada, né, do que eu falei nessa última semana. Eu falei dos ganhos que eu tive à medida que eu fui aprendendo e olhando para mim, olhando para as minhas emoções, vendo o impacto disso na minha relação com a comida, dos meus hábitos e como eu fui trazendo a EFT, né, que é a técnica que nós trabalhamos, eu trabalho, a minha querida terapeuta, Adriana Marques, com muita honra ter você aqui, Adri. Muito obrigada. Pessoal, a Adriana, ela é minha terapeuta desde 2018. Eu a conheci quando eu estava no auge da dificuldade, da dor, da tristeza, do cansaço, da angústia, do pânico, da ansiedade. Era uma infinidade de coisas, uma infinidade de questões que nós trabalhamos juntas. Ela sempre diz isso, porque eu disse sim, é que foi possível as coisas acontecerem. Mas encontrar a pessoa certa, encontrar a pessoa que me acolheu, que me amparou, que me direcionou, isso foi fundamental. Pessoal, pessoas que tentaram entrar novamente, tenta ir de novo, porque eu saí para recomeçar, né? Porque não estava conseguindo conectar. Então, gente, eu quero falar um pouquinho, só recapitulando o que foi dito durante essa semana, né? Os ganhos na redução da vontade mesmo, daquele impulso de buscar comida de forma descontrolada, desequilibrada. Oi, Vaninha. Oi, Ju. Oi, gente, bem-vindas. Que bom ver minhas amigas aqui. Então, redução naquela compulsão, né? Saber fazer escolhas melhores, incluir frutas e verduras na minha alimentação, os mecanismos que estavam por trás, né, tipo de ser fiel à questão da minha mãe ter engordado depois que eu nasci, e eu ter absorvido isso como uma verdade, né, tipo, eu não posso ser magra porque a minha mãe engordou porque eu nasci, depois que eu nasci, então é como se eu carregasse uma culpa dentro de mim. Ontem foi um dos temas assim que eu mais falei da minha história, porque eu até tentava fazer certo, eu cuidava, mas eu me sabotava à noite, eu me sabotava nos finais de semana. Então, eu usando a comida como companhia, como para me preencher do vazio, por eu ter passado muito tempo sem me relacionar, passar longos períodos sozinha, eu fui usando a comida como companhia, como fonte de prazer. Então, e nenhum preconceito contra as pessoas que estão acima do peso, gente, por favor, tá? Amor. É um cuidado, porque esse desejo nasceu no meu coração, porque eu tive várias questões de saúde e a questão da gordura estava ali presente, influenciando na minha saúde. Então, eu desejo que as pessoas sejam saudáveis. E me parece que até tem um lema aí da medicina, né? Acho que o pai da medicina, esqueci, nem vou citar para não errar, que ele disse, né, que o seu alimento seja o teu remédio. Então, se nós usarmos os alimentos de forma equilibrada, de forma saudável, e não usar a comida para resolver suas questões emocionais, você pode ter muitos e muitos ganhos. Tá bom? Verdade. Pessoal,
Então, se você não viu essas lives, elas estão todas salvas no meu Facebook. Depois eu vou dar um jeito de transmitir elas para o YouTube, para que mais pessoas possam ter acesso, porque é bastante conhecimento, vai agregar muito na sua vida. Todas as lives têm exercício prático, que se você pegar aqueles exercícios, nós ensinamos a técnica da EFT, que é uma técnica simples que você pode usar na sua casa, observando as suas questões. E você ter resultados incríveis, tá bom? Ju, que bom que você voltou, viu? A gente teve um pequeno contratempo até conseguir, né, a Adriana entrar, mas que bom que você está aqui, seja bem-vinda. Então, Adriana, além de terapeuta, especialista na técnica da EFT, ela tem formação, experiência em Reiki, ela é consteladora familiar, ela é estudante para psicologia, e essas não são as maiores qualidades dela. A maior qualidade dela, gente, é tocar no seu coração e te acolher e te ajudar num processo terapêutico e caminhar junto com você. Então, essa é a minha visão que eu tenho da Adriana. Ela mora em Jaraguá do Sul, nós nunca nos vimos pessoalmente. Verdade. Mas temos uma amizade, temos uma interação muito forte, muito verdadeira. E eu digo assim, que ela foi um presente de Deus na minha vida. Então, tê-la hoje aqui conosco, comigo, né, que aceitou esse convite, a gente está trazendo conhecimento para as pessoas. Pessoal, Elielke, oi gente, Francilene, manda coraçãozinho aí, divulga que essa live está acontecendo, vamos trazer muita gente para cá. Muitas pessoas que têm questões de dificuldade de se relacionar com a comida e que esse conhecimento pode fazer diferença na vida deles, tá bom? Chama as pessoas aí, compartilha, manda muito coraçãozinho, muito like, que a gente fica muito feliz com isso. É verdade. Pessoal, então eu vou deixar agora com a Adriana para que ela possa trazer esse conhecimento dentro da visão sistêmica. O que significa isso? Oi, pessoal, vamos entrando, sejam bem-vindos. Oi, Nath, que linda de vocês, gente. Luciano, Amanda, sejam todos muito bem-vindos. O que visão sistêmica, ela expande, não é somente o indivíduo. Observem que os temas que eu trouxe são muito na esfera do eu, das minhas questões pessoais, do que somente me envolvia, né, da minha percepção. E a Adriana, ela vem trazer um contexto de sistema, de família. Você como indivíduo que participa desse grupo familiar e que os acontecimentos que tem nesse grupo, eles vão influenciar na sua vida. De várias maneiras, gente. Influencia nos relacionamentos, influencia na profissão, influencia no seu sucesso, na sua relação com o dinheiro, enfim, influencia de diversas maneiras. Então, a Adriana vai trazer essa abordagem, como que dentro do sistema, né, as leis que regem a vida, né, que é a constelação, trazem isso, as leis do amor, como isso influencia na sua relação com a comida, tá bom? Sua relação com pai, com mãe, dentro da sua familiaridade, seus ancestrais. E então ela vai trazer um pouco disso para nós, tá bom? Adriana, seja bem-vinda. Fique Muito obrigada. à vontade. Só me diz, está me ouvindo e me vendo perfeitamente? Sim, eu estou, sim, te vendo perfeitamente. Ok. Pessoal, estão vendo? Dá um oi aí, quem está nos vendo e nos ouvindo com perfeição. Então, como a Neila já falou... Seja bem-vindo, Hélio, sejam todos bem-vindos, pessoal. Compartilhe aí para mais pessoas conhecerem terem conhecimento, né? Conhecimento liberta, conhecimento cura. E esse é o nosso papel enquanto terapeuta. Oi, Cláudia, Vaninha, sejam bem-vindos. Com você, Adri. Ok. Então, como a Neila falou, eu trabalho com terapia desde 2013, sou de Jaraguá do Sul, Santa Catarina.
e vou estar trazendo, vamos estar conversando, trocando informação sobre a constelação familiar e como ela pode interferir na questão do peso, né? Questão da obesidade como um todo. Então vamos lá, o que é constelação? Antes de iniciar, deixa eu falar. Gente, olhem para mim e para a Neila, porque nós vamos falar talvez algo que mexa com você, que toque na tua ferida. Se isso vier a acontecer, seja bastante grato pela oportunidade de olhar para isso. Mas, acima de tudo, nos olhe com amorosidade, né? A gente está aqui apenas para fazer parte, para somar, ok? Então, o que é a constelação familiar? A constelação familiar, ela é uma técnica terapêutica onde, através do nosso sistema familiar, nós vamos acessar questões emocionais para serem resolvidas. Porque, como a Neila falou, e é totalmente verdade, nem sempre é o eu, nem sempre é o sujeito, nem sempre é o indivíduo, né? Às vezes, nós acabamos abordando, buscando, sendo fiel a mais pessoas do nosso sistema. Então, a constelação familiar é uma técnica terapêutica, né, onde vai trabalhar esse quesito. É uma verdade absoluta? Não, não é uma verdade absoluta. É uma verdade dentro da técnica, né? Então, existe verdade ou verdade certo ou errado? Não existe, né? Existe o meu certo, o seu certo. Então, vamos olhar com os olhos sistêmicos para o que a gente está trazendo aqui, né? Para a questão de sistema mesmo, sistema familiar. E se nós olharmos o que é um sistema? Sistema é, eu sou um indivíduo. Quando eu caso, eu e meu marido formamos uma família. Dessa família, nós temos os nossos filhos, vamos morar numa cidade, vamos morar num local. Então, vamos ter outras pessoas que convivem conosco. Então, pessoa, família, sociedade, bairro, cidade. Então, tudo isso é um sistema, é tudo um conjunto, entende? Mas voltando para a questão indivíduo, essa sistêmica ela é baseada em 3 leis. Quais são essas 3 leis? A lei da hierarquia, a lei do pertencimento e a lei do equilíbrio. Aí você pode dizer, Adriana, eu não acredito em nada disso, isso tudo é uma bobagem. Mas ainda assim é lei. Se eu disser que eu não acredito na lei da gravidade e pular de um prédio de 50 metros, o resultado virá. A mesma coisa é com a sistêmica. Essas 3 leis elas estão ali, eu querendo ou não, eu gostando ou não. A lei do pertencimento. O que é a lei do pertencimento? A lei do pertencimento é tudo e todos fazem parte. Nada pode ser excluído. Se for excluído, dará um jeito de se fazer presente. Lei da hierarquia. Quem veio primeiro tem prioridade. Quem veio primeiro, no ditado popular, pode sentar na janela. Então, eu preciso respeitar essa hierarquia. Lei do equilíbrio. É a lei entre o dar e o receber. Eu dou e recebo, dou e recebo. Sempre tem que ser assim. Quer dizer, o tem que é meio pesado de falar, né? Sempre deveria ser assim, para que se tenha o equilíbrio e o fluxo. Exceto... Deveria ser a ordem normal, né? Deveria Sim. onde vem os desequilíbrios, né? Onde vem os desequilíbrios. Claro, claro. Uns dão mais, outros dão menos, e essa balança fica assim, ó. Não funciona. Essa lei, ela aplica muito na relação de marido e mulher, né? Que Muito. tem que ser, cada um doa 50%. Muito. Se um dá 90%, o outro 10%, não equilibra. Não equilibra. Não equilibra e a chance de um sair é muito grande, porque ele não dá conta de sustentar tudo aquilo. Normalmente vai embora quem recebe mais. Quem recebe mais não dá conta de receber tudo. Entende? Exceto, Neila, na questão de pai e mãe. Entre pai e mãe, o filho normalmente precisa receber.
Quando ele faz o processo contrário, ele poderá ter problemas. Sim. Né? Quando ele começar a dar demais para os pais, ele poderá ter problemas. Ah, Adriana, então eu não posso ajudar os meus pais? Não é isso que estou falando. Estou falando que precisa ter o equilíbrio ali também, mas eu preciso ficar numa posição lá, voltando na lei da hierarquia, na posição de filho menor. Sim, isso Né? é Claro. interessante, essa lei, pessoal, essa lei da hierarquia. Quem veio primeiro, quem veio primeiro tem prioridade e precedência. Ou seja, Uhum. nós, diante dos nossos pais, nós somos pequenos e eles são grandes. Então, quando nós fazemos um movimento de querer mandar nos nossos pais, dizer para eles o que é certo e o que é errado, nós estamos quebrando essa lei e tem consequência nas nossas vidas Muito, isso, né? Mas muito, não vamos muito. aprofundar na lei Não, como um vamos, todo, vamos voltar vamos para a ver obesidade. isso. Então, eu só queria dar uma explicada nessa questão das 3 leis para ficar mais interativo, para as pessoas entenderem quando eu falar das dinâmicas. Porque baseado nessas 3 leis, vai existir em cada indivíduo uma dinâmica. Essa dinâmica é uma regra? Não, não é uma regra. Né? Indivíduo é indivíduo, vai ter a sua dinâmica. Eu tenho a minha, você tem a tua mãe tem a dela, teus irmãos têm a dela, os meus irmãos têm as minhas, enfim, cada um tem a sua. Então, dentro do que eu já trabalhei desde 2013 até hoje, né, tudo que eu já vi né, em atendimento, essas dinâmicas eu vou trazer dentro do que eu vi nos meus atendimentos e dentro do que colegas meus, dentro da mesma profissão, também viram. Existem outras? Existem inúmeras. Essas são as mais frequentes, né? Isso é o que acontece com mais frequência. Então, qual que é a primeira dinâmica? Às vezes a pessoa ela tem um excesso de peso ou ela come muito para manter aquele corpo grande, aquele corpo. Gente, eu vou usar a palavra, né, obesidade, talvez eu use a palavra gordo, mas, gente, tem que entender que isso é só nomenclatura que a sociedade nos coloca, porque a sociedade, ela quer um corpo padrão, ela nos coloca numa caixa onde nós temos que ser daquele jeito, mas não funciona assim. Qual é o jeito certo? O jeito que eu fico confortável. Esse é o jeito certo. Mas como estamos falando de obesidade, né? Então eu vou usar essas palavras, mas é dentro do nosso contexto. Então eu vou ter um corpo obeso, muitas vezes dentro da dinâmica de ficar igual. Se minha mãe era obesa, se o meu pai era obeso, se meus antepassados são obesos, eu por fidelidade, para pertencer, eu vou me tornar obesa também. Aí você pode dizer, ah, mas Adriana, porque meu pai era gordo, a minha mãe era gorda, então eu também sou, tá na minha genética. Legal, tá na tua genética sim. Mas lembre-se que a tua genética é um percentual. Nós viemos com o DNA, minha genética tá ali, é verdadeiro isso, mas nós temos uma coisa que poucas pessoas conhecem que se chama epigenética. E a epigenética é o meio. E é esse meio que faz com que eu me transforme. Por exemplo, ok, meu pai era gordo, minha mãe era gorda, então eu vou ser gordo também. Tu tem um percentual, uma chance de ser sim. Mas se eu me alimentar direito, se eu ir para academia, se eu fizer o que precisa ser feito, talvez eu não seja obesa. Isso é epigenética, o meio aonde eu vivo, com as pessoas que eu convivo, o que eu me alimento, as atividades que eu faço. Compreende? Compreende, Neila, quando eu falo? Sim, compreendo. Sim, compreendo. Então, e aí, Pessoal, vocês estão compreendendo também? acompanhando, né? Por favor, né? Às vezes, Acompanhando o raciocínio? Dá coraçãozinho aí, quem está entendendo. vai Depois no dizendo, final nós porque vamos. Depois no final você pode digitar a sua pergunta, a gente vai tentar responder dentro nós conhecemos, né? A Adriana é isso. especialista nas constelações, ela conhece mais do que eu. Isso, e Então, assim, né? Eu solto aqui a primeira e vou indo, né? Então, por favor, se não entenderem aí, me digam. Então, olha só. Então, essa é a primeira dinâmica. Então,
por fidelidade, para pertencer, eu mantenho o mesmo corpo. Tenho a possibilidade de fazer diferente? É claro que eu tenho, mas eu só vou fazer diferente quando eu clarear, quando eu tirar a venda dos olhos, quando eu ter um entendimento disso. Quando eu desemaranhar, né? Quando eu sair daquela confusão sistêmica que eu estou. A segunda lei, a segunda dinâmica às vezes, não é uma regra. Nada que eu estou falando aqui é uma regra, né? Existem casos e casos. Muitas vezes os nossos antepassados passaram necessidade, passaram fome mesmo, literalmente fome. Diante disso, eu, por fidelidade também aos meus antepassados, o que eu faço? Eu me abasteço, eu faço com que o meu corpo se torne um reservatório para que nunca mais falte comida. Nem para mim e nem para eles. Ah, Adriana, mas eles já se foram. Ok, eles já se foram, mas eu, por fidelidade, inconscientemente, quero protegê-los. Então, para eles nunca mais faltará comida, assim como também para mim. Como assim para mim também não. E aí eu como para manter esse reservatório, para estar sempre abastecida, nunca faltar. Dentro dessa dinâmica, eu também entendo que pode acontecer de uma compensação, né? Eu estou comendo aquilo que os meus Pode também, antepassados pode. não tiveram a oportunidade de comer. Então, pode ser sim uma compensação, né? Uma forma de compensar essa dificuldade deles. E, de certa maneira, se manter ligado a eles. Porque essa regra do pertencimento, ela é muito forte. A gente faz tudo para pertencer à O nossa tempo família. todo, o tempo todo. Inclusive, gente, se manter pobre, por incrível que pareça, Sim, né? A gente está falando de alimentação, mas tem pessoas que não conseguem prosperar por fidelidade ao sistema dela. Todo mundo foi pobre, ela tem que continuar pobre. Todo sim. mundo morreu de câncer, eu também tenho que morrer de câncer. Todo mundo separou depois que Todo, casou. todo mundo é gordo, eu tenho que ser gordo. Todo mundo é gordo, eu também tenho que ser gordo. Então, são coisas que estão no nosso inconsciente, ligadas ao nosso sistema, que nos prendem, que nos impossibilita de alcançar aquilo que desejamos em qualquer área. E nesse caso que estamos falando hoje da questão do peso, né? De um peso saudável. Isso. A terceira dinâmica, que é bastante, mas muito, muito comum, é muitas vezes nós somos gemelares e nem sabemos, né? Ou até sabemos, e o outro não consegue se manter na vida, né? Gemelar, gente, gemelar, para quem não sabe, é a gravidez de Gêmeo, gêmeos, tá isso, bom? Então, gêmeos, às vezes, na gestação, só um veio, né? O outro não se isso, desenvolveu. isso. Mas não só isso, às vezes a perda prematura de um irmão, às vezes um aborto espontâneo, tudo isso são indivíduos que não vieram e eu acabo que, para fazer com que eles pertençam, para que eles não sejam excluídos, para manter eles no sistema, eu como por dois. Entende? Inconsciente, não é algo que eu sei que eu estou fazendo, não, estou fazendo proposital, não. Eu sinto aquela fome exagerada, porque sim, eu tenho que comer por dois para manter aquele indivíduo, aquele irmão, aquele aborto, enfim, incluso no sistema. Compreende o que eu falo? Sim, compreendo. Isso, olha, isso é bastante comum mesmo, mas muito mesmo. E às vezes a pessoa nem sabe do aborto, nem sabe, e daí não sabe porque está comendo tanto assim. Essas dinâmicas, pessoal, elas aparecem mesmo num processo de constelação, Sim, né? sim, Que onde sim, o seu sistema ali te permite mostrar o que está oculto, né? O que está oculto, de alguma maneira, ele tem que ser visto. E às vezes é assim, através da sim, obesidade de um indivíduo. sim, Porque, por exemplo, vamos dizer, a obesidade é genética, se fosse, então todos da família seriam. sim, E às vezes tem um, tem dois, e os demais são magros. é, Então, é para você mesmo que tem essas questões olhar para si próprio e é. ver, começar a se permitir, Se né? A questionar, se constelação questionar.
É um processo profundo, é um processo que você tem desejar olhar para si e falar assim, quais as respostas que eu ainda não tenho, que provavelmente a constelação ela vai abrir o seu campo e te mostrar isso. E quando você diz para você se olhar, né, para você se questionar, porque todo processo de evolução, todo processo de mudança, ele acontece através das perguntas. Ele nunca vai acontecer. Sim. As respostas é uma consequência, mas a pergunta nos impulsiona, né? Tá me ouvindo bem, né, Neila? Tá me ouvindo bem? Sim, eu estou ouvindo bem, sim. Pessoal, dá um coraçãozinho aí, quem está ouvindo bem. Oi, gente. Oi, Wesley, Ricardo, Carlos. Então, vamos Que lá. bom vocês A quarta dinâmica, que também não foge muito da terceira, né, que é da questão do gemelar, porque no sentido de acontecer com muita frequência quando a pessoa foi abusada, ou às vezes ela nem foi abusada, mas algum antepassado foi abusado, ela, por segurança, por proteção, ela criou uma camada externa de gordura para não ser vista, para não ser atraente, para não chamar atenção. É uma proteção para que ela não seja invadida, não seja abusada novamente. Ou ainda no conceito de força, né? Que foi né, aquilo que aquilo que a gente até falou, né? Para mim ter um corpo grande, para mim ter um corpo onde eu possa me defender no momento de luta, sim, eu como para manter esse peso, eu como para manter essa capa, essa gordura, essa proteção, para me defender. Entende? mais percebido na minha vivência como terapeuta. O abuso, gente, abuso sexual, crianças que foram tocadas sem permissão, que foram realmente abusadas, infelizmente por familiares, por amigos dos familiares. Essas pessoas, elas criam uma capa de gordura para se esconder. Eu não quero ser vista, porque se eu expor o meu corpo da forma que ele vai ser atraente e eu posso ser abusada de novo. Então, esse mecanismo, ele é muito forte. Sim. É profundo e isso é doloroso olhar para isso, gente. Muito. Tá? Muito, Nós estamos muito. trazendo aqui esse tema, ele é muito profundo, porque pode sim estar olhando que é as suas questões, você se protegendo mesmo. E quando nós falamos desse movimento de força, se eu comer muito, eu tenho força para lutar, se eu precisar, se alguém me invadir, sim, tentar me assediar. Então, esse mecanismo ele é muito forte. Sim. Esteja atento, pessoal, ao que nós estamos falando, para ver se algo do seu sistema, algo que está em você, se está condizente com isso. Tá bom? Sim. Vamos pensando e se permitindo. Esse momento aqui é um momento de olhar para si mesmo, de se entregar, de olhar para suas questões mais profundas, para que você, no momento certo, você tenha oportunidade de curar essas dores. Não há necessidade de continuar carregando isso, tá bom? Sim, e aí, né, Neila, dentro ainda desse aspecto, já que, né, a gente avançou um pouco, podemos olhar duas coisas. A primeira, às vezes eu mesma não fui abusada, só que eu trago no meu sistema abusos anteriores. E outro, para uma criança, isso é bem interessante falar, porque para uma criança, nem sempre o abuso em si precisa ser concreto. Porque a criança ela é muito sensível e se ela olha o olhar do outro intencional, se ela olha a, a, a carícia do outro intencional, ela vai entender como um abuso.
Não sim, precisa sim, chegar no porque concreto, muitas vezes, para a às vezes criança. o olhar já é invasivo, né? Ele Isso, isso, já é isso, malicioso, né? isso mesmo. Isso é uma forma, gente, de pensar até para proteger nossas crianças. Não deixe os seus filhos ficar sentando no colo de Verdade. estranhos, Ei, tá, gente? isso é Porque muito real, infelizmente o sabe? abuso ele pode acontecer, né? É, E isso traz marcas muito profundas, muito profundas. Eu tenho dito na minha percepção, como nos meus atendimentos, que depois do luto, a dor do abuso é a segunda maior dor do ser e humano. é, As e é sim. demais não tem como medir, mas quando nós olhamos assim, como isso paralisa a vida de uma pessoa, Muito, paralisa. muito. Muitas pessoas vivem uma vida inteira sozinha, uma vida inteira triste, angustiada, não consegue construir uma família, não consegue construir uma profissão de sucesso, porque uma parte da pessoa está lá Muito. presa, né? Então, Uhum, você está usando como proteção mesmo. Imagina uhum, que seja uma roupa que te cobre totalmente. claro. Aí você não é visto. Talvez a camada de gordura no seu corpo esteja fazendo esse papel de te ocultar. Ocultar quem é Sim, você. Você está se escondendo. pode ser. É claro, né? Não existe uma regra, como eu falei no início, né? Cada caso é um caso, cada dinâmica é uma dinâmica, mas essa é muito frequente, muito frequente. E a última Sim. dinâmica é, e aí eu vou chamar a atenção para quem é mãe. Eu também sou, né? Tenho 3 filhas maravilhosas. Então, assim, nós mães cometemos erros, né? Então a gente faz isso de forma inconsciente. Eu até nem vou falar erro, porque mesmo a gente quer sempre, tá sempre fazendo no intuito de acertar. Sempre, a gente vai fazendo no intuito de acertar. Então não vai se denotar como um erro, porque o intuito era de acertar, né? De fazer correto. Mas Nós damos o melhor, né, nós dentro das nossas sempre, condições. sempre, Isso é muito sempre. importante, gente, na nossa caminhada, você entender isso. Às vezes o sentimento de culpa, ele é alimentado, né, eu fiz uma escolha errada, eu não deveria ter feito isso. Diga sim para as escolhas que você fez, Sim, porque era o que sempre. você tinha naquele momento. Naquele momento, E exatamente. hoje, se você tem a oportunidade de melhorar, tem a oportunidade de fazer diferente, faça. Mas se Isso permita mesmo. libertar desse sentimento de culpa e às É. vezes de punição, porque a culpa ela vem sempre acompanhada de punição. Então, Ah, não é um sem dúvida. sentimento que você deva de forma Nunca alguma anda alimentar sozinha. dentro de você. As duas andam de Sim, mãos dadas. Então, exatamente. voltando ali, Neila, na questão de nós mães, nós cometemos alguns deslizes às vezes. E um deles é, quando nós temos os nossos filhos, muitas vezes, né, algumas mães ficam acima do peso depois da gestação. E aí elas falam em alto bom tom várias vezes, inclusive, ela não fala pro filho, mas ela fala para amiga, ela fala para ela mesma, ou ela fala na frente do espelho, mas ela vai falando, depois que eu tive o meu bebê, eu engordei, agora eu tô gorda, estraguei o meu corpo, o que eu acho uma tragédia se falar, é a minha opinião, é o meu ponto de vista. Por quê? Porque, como eu falei lá no início, não existe corpo certo. Existe aquilo que a sociedade colocou como padrão, né? Então, é... mas ela olha para o corpo dela e ela se vê daquela maneira e não gosta do que vê. E ela fica repetindo. Conforme ela vai repetindo, o que acontece nessa criança? Qual é a dinâmica que ela vai carregar dentro de si? Opa, eu não posso ficar diferente da minha mãe. Eu preciso ficar igual. Se eu ficar diferente, ou seja, se eu ficar melhor, o melhor quando eu falo é o que a sociedade impõe, tá? Se eu ficar magro, Sim, melhor, que é o que a sociedade impõe, mas nem sempre magro, ser melhor. Compreende o que eu falo, né? para Então, mim aí está claro. essa criança, ela não vai se permitir emagrecer ou ficar magra ou ficar num corpo qual a sociedade diz que tem que ser, porque ela
precisa justificar o que aconteceu com a mãe. Ela precisa carregar o peso igual a mãe. É uma forma de consolo, de andar lado a lado com a mãe. Entende o que eu falo? Porque se eu passar, se eu for melhor, se eu tiver um corpo melhor, isso vai fazer com que eu ultrapasse a minha mãe. Dentro dessa dinâmica, eu vivi ela também, gente, porque minha mãe teve 10 gestações. E a minha mãe engordou depois que eu nasci. E eu ouvi isso muitas vezes. Eu engordei depois que a Neila nasceu. A minha criança, né, na sua ingenuidade de sentar, assumiu a culpa. A minha mãe engordou por minha causa. Pessoal, e quando você internaliza isso, é só um processo terapêutico para você conseguir enxergar e conseguir entender que você não é culpado por isso, que você não é responsável por isso. Então, dentro dessa dinâmica, foi, para mim, um dos pilares que sustentou a questão do excesso de peso na minha vida. Dos pilares fortes, né, Adriana? Nós trabalhamos isso. Não, e até assim, como é que eu me permito a não ser como minha mãe é? É quase uma afronta. Tipo uma ousadia, né? Eu não posso ser diferente dela. Isso, uma afronta, uma ousadia. Eu não posso emagrecer, por quê? Porque eu fiz a minha mãe engordar, entendeu? E aí você se prende a ela e ela se prende a você. Sim. E acaba um mecanismo muito doentio, né? E aí nós trazemos esses conhecimentos para você ir olhando para você. Tem algo dentro da sua realidade que isso você consegue se conectar? Permita que o seu inconsciente vá te mostrando essas coisas. Porque pode estar aí a resposta das questões que você fala assim, gente, mas eu procuro me alimentar bem, eu faço atividade física, ou às vezes eu não dou conta nem de fazer atividade física, eu quero só aquilo calórico, e você não tem força alguma para olhar para o seu corpo e dizer, eu vou melhorar a minha saúde, a minha beleza, e você fica ali triste, contrariado com o seu corpo. Sim. E preso nesse movimento, porque a questão da obesidade parece que ela só ganha força quando você não entra no processo. Sim, sabe? sim. E aí, assim, né, Neila? O que você trouxe faz todo um sentido. Eu me alimento bem, eu faço atividade física, e mesmo assim eu não consigo. Aí eu preciso olhar para as questões emocionais, aí eu olho para as questões emocionais e às vezes, mesmo assim, ainda avança, mas avança pouco. Aí entra-se sim com a constelação familiar. Porque daí ela vai fazer, ela vai quebrar o oculto, né? Que foi a palavra que você usou lá no início e que é muito bem colocada. Ela vai quebrar o oculto que eu não enxergo. A dinâmica, isso, né? Vai trazer luz, né? Eu gosto dessa palavra, trazer luz. Porque quando está no seu inconsciente, mas você não consegue acessar, está escondido, você não consegue ver. Sim. Mas quando você inicia, né, um processo terapêutico e você se permite beneficiar dessas terapias que existem hoje, né, seja a EFT, seja a constelação, pessoal, mesmo que você não consiga pagar um processo terapêutico, tem muita gente na internet divulgando material de qualidade. Sim, né? Falo aqui do nosso professor em comum, André Lima, que faz lives diárias. Sim. E que tem trazido muito conhecimento para as pessoas. Então, se permita encontrar com essas pessoas, criar conexão com elas, para que você comece a olhar para você. Entendeu? Sim. Esse é o nosso objetivo. Quando nós fazemos uma live dessa, é trazer conhecimento para mostrar que existe caminhos. Sempre existe. Caminhos. Sempre existe, né? Aí entra aquilo que eu costumo falar e gosto de falar, que eu preciso dizer o meu sim, né? O meu sim verdadeiro. Sim. A partir do momento que eu digo o meu sim verdadeiro, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Né? Pelo contrário, né? O universo começa a conspirar a seu favor e trazer aquilo que você está buscando. Sim. Então, Neila,
Essas são as 5 dinâmicas que eu trouxe, porque senão a gente vai ficar aqui muitas horas, né? As mais frequentes, como eu te falei, não é uma regra, não é um certo, é o teu certo, é dentro dessa sistêmica, é dentro dessa terapia, é dentro dessa dinâmica, e precisa ver se faz sentido para você. Se fizer sentido, não, me tocou, Adriana, é isso mesmo, tá fazendo sentido para mim. Então, olha isso mais de perto. Olha isso mais de Sim, perto, porque tem raiz aí. Tem alguma coisa para ser olhado, exatamente. né? O tema, né, da nossa live é exatamente isso. Qual a resposta para aquilo Isso, que você ainda não conseguiu resolver? isso mesmo, Qual que é a isso mesmo. resposta? E a resposta pode estar aí, pode não, vai estar dentro de você ou vai estar dentro do seu sistema. Sempre. Não tem como fugir disso. Exatamente. Adri, mais algum conhecimento nesse sentido das leis Não, eu penso que assim tá sistêmicas? bem colocado, bem sucinto mesmo. Mas nós vivemos mediante essas 3 leis. Não dá para fugir disso. Ou se eu falhar em qualquer uma das 3, eu vou ter problema. E quando eu normalizo uma, na grande maioria das vezes eu normalizo as 3. Porque elas Perfeito, são é isso mesmo. totalmente interligadas. Então, gente, só para fazer um resumo, o que é constelação familiar? É uma terapia alternativa baseada nas 3 leis, chamamos leis do amor, né? Leis da hierarquia, quem veio primeiro Isso, tem direitos, isso, prioridades, né? isso. Lei Do do pertencimento. pertencimento, tudo que você fez, tudo que participou tem o direito de pertencer, Uhum, não exclua nada, gente. uhum. Dê um lugar àquilo que aconteceu na sua E vida. aí, Neila, E deixa eu só abrir um parênteses. O não excluir nada é nada, inclusive emoções, porque às vezes eu sinto em mim, por exemplo, eu percebo que eu tenho um orgulhozinho, e aí eu e aí você quer excluo, negar, né? eu nego, eu excluo esse orgulho, né? Claro que a gente, né, trazendo questões de emoções, não exclua nada, nem pessoas, nem coisas, nem emoções, nem nada, porque E dará um nem jeito de se eventos, fazer né? Nem eventos que nem aconteceram na eventos. sua vida. Vai dar um Aceite como jeito. parte de algo que pertenceu. E a Isso. lei do equilíbrio. Pessoal, nós, em conjunto, né, nós decidimos fazer um exercício, incluindo aqui a FT, dentro da dinâmica de pessoas que sofreram abusos e que estão usando a gordura como capa de proteção, tá? Então, nós sentimos em conjunto em fazer dessa maneira e nós vamos fazer com vocês que você se permita se entregar, que você permita olhar para você. Vou só recapitular os pontos. Nós tocamos aqui no ponto do karatê, primeiramente. Depois nós tocamos no topo da cabeça, no início da sobrancelha, no final da sobrancelha, abaixo do olho, abaixo do nariz, abaixo da boca. Aqui nós pegamos o ponto da clavícula, jogamos para qualquer um dos lados. Depois vamos para o último ponto, que é o ponto do mamilo, debaixo da axila. Pessoal, esses pontos, eles têm, ativar esses pontos, tocar esses pontos, tem o poder de desbloquear toda e qualquer emoção negativa. Toda e qualquer dor que você sentir, todo e qualquer medo que você sentir, esses pontinhos, você tocá-los, falando daquilo que você está sentindo, tem o poder de liberar. Liberar medo, liberar tristeza, liberar ansiedade, liberar angústia, processos de autossabotagem, por exemplo, timidez, vergonha, deixar para depois, qualquer mecanismo que você tiver dentro de você que esteja te impedindo, faça esses toquinhos muito simples. Só observe o que você está sentindo, que você vai ter resultados. Então vamos lá, você está aí na sua casa nos assistindo, vamos fazer juntos. Quando nós fazemos um processo coletivo juntos, tem muito mais força.
Então, nós podemos ganhar agora, ter um movimento de cura, um movimento de liberação de emoções aqui, nesse momento, tá bom? Vamos lá? Vamos começar então. Mesmo que eu talvez esteja usando a comida. Queres que eu repita, Neila? Acho que não, né? Talvez fique tumultuado, né? Perfeito. O que você acha? Não, pode continuar. Você em casa pode repetir, tá, gente? Mesmo que talvez eu esteja usando a comida como uma forma de me proteger, criar essa proteção no meu corpo, eu me perdoo por isso. Talvez eu tenha medo de mostrar o meu corpo e ser assediada novamente. Eu me perdoo por estar tendo esse comportamento e me aceito profunda e completamente. Mesmo que talvez eu esteja nesse mecanismo, comendo mais do que o meu corpo precisa, para criar essa camada de proteção, para me esconder, para que ninguém me veja. Eu me perdoo profunda e completamente. Vamos para o topo da cabeça. Eu sinto medo. Viver um abuso é algo muito triste, que deixa marcas profundas. E eu tento esconder isso de todas as maneiras, principalmente escondendo o meu corpo, para que ninguém veja, para que eu não seja atraente, para que ninguém se interesse por mim, para que eu não corra o risco, novamente, de alguém vir me invadir, tocar o meu corpo, me machucar, me agredir, me tocar de forma violenta, sem a minha autorização. Todo esse medo me faz usar a comida, me faz comer muito, de forma exagerada, para que eu tenha no meu corpo essa capa de proteção, para que no meu corpo ninguém toque. É como se eu ficasse invisível. Eu quero ficar invisível, eu não quero que ninguém me veja. Por isso, de forma descontrolada. Mas nesse momento, eu começo a ter uma nova visão sobre mim. Eu começo a entender que comer não resolve esse problema. Eu começo a entender que comer aumenta os problemas. Gera tristeza, gera frustração comigo mesma, a minha autoestima fica baixa, a minha saúde começa a se comprometer e tudo isso vai aumentando os meus problemas. Por isso, nesse momento, eu escolho dizer sim para resolver as minhas questões mais profundas. Eu escolho dizer sim para que o universo me permita ter a oportunidade de olhar para mim mesmo e curar as minhas questões mais profundas. Eu escolho dissolver, liberar, limpar do meu inconsciente memórias de abusos, memórias de dor, de desrespeito, de desvalor. Eu escolho liberando cada memória que está registrada no meu inconsciente. Eu permito agora que essas memórias vá perdendo força, que essas lembranças, elas vão se desfazendo e elas vão se diluindo do meu inconsciente. E eu permito dizer sim e me permitir ter a oportunidade de liberar isso de forma profunda. Eu escolho me comprometer comigo mesma a encontrar a solução. A comida, o excesso em comida nunca foi a solução. Pelo contrário, naquele momento ameniza, mas depois traz situações de muita dor. Por isso eu escolho, de forma consciente, liberar da minha mente consciente e do meu inconsciente toda essa carga emocional. E eu escolho agora, me permito liberar, soltar profundamente. E eu agradeço por isso. Pessoal, esse exercício, na sua intimidade, no seu quarto, naquele momento que só você sabe o que dói, faz ele quantas vezes você desejar. Isso já vai te trazer um alívio muito grande. Por quê? Porque vai liberar essa carga. Esses toquinhos têm esse poder de soltar o que está aprisionado e guardado dentro de você.
Faz esse ato de amor por você. E se permita liberar dessa necessidade de comer para resolver as suas questões. Tá bom? Fez sentido para vocês, pessoal? Nós estamos muito felizes, né, de trazer essa contribuição. Eu, Adriana, nós trilhamos esse caminho, descobrimos várias questões que nós tínhamos guardado. E hoje a nossa vida, né, hoje a nossa vida ela está fluindo, ela está melhor, porque nós persistimos nesse processo. Nós resolvemos olhar para nós mesmos. E o nosso convite hoje é esse: olhe para você. Olhe para as suas questões. Olhe onde dói. Onde que dói em você? Que você está usando a comida como forma de se aliviar. Faz isso com você, não. Cuida do seu corpo com amor. Ele é o seu templo, é a sua vida. Então se permita olhar para você. Eu, Adriana, né, nós nos colocamos à disposição de vocês, para que vocês que desejam isso, as próprias intuito de contribuir para que comece a vir consciência, para que você comece a entender qual é os processos que você está, as dinâmicas que você está. Isso. E é o primeiro passo. E com isso, se você disser sim, o universo vai colocando pessoas na sua vida, o universo vai colocando no seu caminho. Apenas diga sim, eu escolho sim olhar para mim, eu escolho me curar. Adri, minha querida. Eu gosto muito de falar, né, uma frase que faz muito sentido para mim, né? Tudo que eu procuro também está me procurando. Tudo que eu quero curar também quer ser curado, né? Então, para mim, Adriana, faz muito sentido isso. Eu gosto muito dessa sua frase, e hoje eu ouvi uma frase do Érico Rocha, Adri, eu tenho acompanhado ele mais, que ficou na minha cabeça. Ele fala assim, ó, que o feito é melhor do que o perfeito. Adoro essa também. O que significa isso, gente? Vamos voltar um pouquinho para a questão da sua alimentação. O feito é melhor do que o perfeito. Faz do jeito que você dá conta. Ele pode não ser o perfeito, mas se você fizer, ele já vai trazer um resultado. Exatamente. E ainda abre. Pode falar. Sim. Só complementando, tem um outro que eu sigo, que é o Jerônimo Telmi, que ele fala um outro muito bacana também. Ele diz o seguinte: a sua caminhada de 20 minutos que você faz, ela é muito mais importante do que aquela corrida de 5 quilômetros que você só fala e não faz. Sim. Entenderam, gente? Comece com os pequenos passos. Comece mudando as pequenas coisas. E você já vai ter muitos ganhos na sua vida. Você não consegue, nós aqui, né, nós somos de Carmo do Paranaíba, você não consegue chegar até Patos se você não rodar o primeiro quilômetro. Claro. Você não consegue ler um livro inteiro se você não ler a primeira página. Então, construa a sua casa, você teve que fazer tijolinho por tijolinho para ver ela de pé. Sim. Não é diferente nenhum dos processos, gente. Nunca. Tudo que você for fazer é assim, é detalhe, é um por um. Então, mude um hábito hoje. Firma ele. Mês que vem, quando você já melhorei muito. Eu disse isso na primeira live e repito, não meça os seus resultados apenas pelos quilos que você emagrece. Meça, conseguir incluir frutas e verdura, fique feliz com você, se parabenize. Se você conseguiu trocar um chocolate por uma fruta, agradeça, fala assim, que legal, estou fazendo melhores escolhas. Se você conseguiu desconstruir uma crença a respeito de você, uma crença negativa ou liberar uma dor, então isso já é muito importante. Caminhada, gente, processo. Quem for te oferecer uma solução rápida, não tem consistência, não vai resolver. E o processo de emagrecimento, de melhoria da sua saúde, não é diferente, tá? Então, essa é a nossa contribuição para vocês, né? Uma alegria ter vocês aqui. Fico muito feliz por todas as pessoas que compareceram.
de coração que nós estamos trazendo esse conhecimento. Quando eu recebo conhecimento, hoje eu sinto quase que uma obrigação. Obrigação é pesado, porque não é forçado. Mas é dizer assim, eu recebi esse conhecimento, isso me beneficiou e eu quero levar isso adiante. Até Tá? porque, quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Então, Sim. sim, eu preciso passar Tem, adiante. tem também essas dinâmicas, né? Quando nós Sim, recebemos algo, isso lembra a palavra lá dos talentos, né? Quando sim. Jesus ele distribuiu os talentos e entregou para um, ele achou pouco, ele enterrou, ele não fez nada, e o outro foi lá e multiplicou. Uhum. Então, o meu pedido, eu acredito que o da Adriana também, Sim. compartilhe esse conhecimento, veja as lives que eu fiz, convide os seus amigos que têm problema com essa questão. Isso pode ser uma diferença na vida deles, tá bom? Querida amiga Adri, pessoal, João Adelino, gente, muita gente aqui, estou muito feliz por vocês estarem aqui, viu? Então, Dorinha, sempre gosto muito da sua participação, a Ju, muito bom, gente. eu também quero Dorinha agradecer. está escrevendo aqui, o emagrecimento é consequência da cura interior em relação ao que te leva a comer. Então, o emagrecimento, ele começa, sim, pelas suas emoções. As suas emoções têm um peso substancial nesse processo. Por isso, vale a pena, sim, olhar para você e cuidar do seu lado emocional, né? Sempre. Eu quero deixar aqui, é um conjunto, né, pessoal? Uhum. Você está cuidando do corpo, atividade física, deixa aqui a tia Roberta Garcia, professora incrível. Se você precisa de nutricionista, Lidiane Lício. Então, pessoas que vão te ajudar. Terapeuta, estamos aqui estamos a Adriana e muitas pessoas boas no mercado, né, que estão preparadas, disponíveis para te ajudar. Querida amiga, terapeuta, por favor, faça suas considerações. Quero agradecer, me sinto lisonjeada de estar aqui, de poder contribuir, de fazer a minha parte. Quero dizer que, se quiserem conteúdos, tem bastante coisa lá no Instagram, no meu Instagram, é Adriana Marques Terapeuta, se quiser passar lá para olhar. Atendo presencial, atendo à distância e estou disponível para somar para cada um de vocês. E muito agradecida a vocês e a Neila por essa oportunidade. Gente, muito lindo. Cleidiene, Elisângela, gente, que lindo ter vocês aqui, viu? Eu estou muito feliz, de verdade. Eu também. Muita gratidão, muita luz para vocês. Adri, você é incrível. Ah, você também. Gente, essa minha amiga, eu tenho assim uma estima profunda por ela, porque ela, cara, ela me levantou. Vocês têm noção? No nosso início do O teu processo, sim fez a eu diferença. me emociono. A Vaninha, minha amiga, está aqui. Querida Ela viu Vaninha. todo o meu processo. Eu fazia terapia 5 dias na semana, gente. Então, essa técnica da FT, juntamente com a Adri, com a Jaqueline, que foi a pessoa que dentro do curso nós trocamos É verdade. várias sessões. Uma querida, Jaqueline, uma querida. linda, amo de coração. O André Lima, né, que foi que trouxe a técnica para o Brasil. Uma pessoa muito iluminada. Sigam ele, tá? Siga aí a Adriana, siga todas essas pessoas que podem trazer conhecimento para vocês, tá? Muita gratidão, gente. Se vocês têm uma boa noite, Boa noite. fiquem bem. Peço mais uma vez, compartilha, tá, pessoal? Vou deixar gravado. Comenta, compartilha. Vamos levar conhecimento por um mundo mais feliz, por um mundo Mais saudável. por um mundo com uma alimentação equilibrada. Saudável Tá bom? fisicamente e emocionalmente. Emocional, espiritualmente também. Também faz parte. Muita gratidão, Neila. Exatamente. Gratidão, um Um abraço e boa beijo. noite para vocês. Até mais. Vanilda, obrigada, gente. Paulo, pessoal, se eu não tiver visto todos, meu compadre Paulão, que bom ter vocês aqui. Obrigada, viu? Se eu não tiver visto todos, me perdoem, mas eu estou feliz com a presença de cada sempre acompanhando.
desejo que vocês tenham, sim, uma relação saudável com a comida e um corpo saudável, cheio de vida. Beijo e até a próxima. Adri, gratidão Até a profunda. próxima. Gratidão Beijo. também. Um Tchau. beijo. Tchau.